Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Mas não para Roma que todo mundo conhece. A gente vai para uma Itália muito anterior. Uma Itália que não falava só latim. Nós vamos desvendar a história de uma língua que foi muito importante, mas que acabou esquecida: o osco. Sabe, quando a gente pensa na Itália antiga, o que vem na cabeça? Legiões, o Coliseu e, claro, o som do latim. Só que essa é só uma parte da foto. Antes de Roma virar o império que virou, a Península Italiana era um verdadeiro mosaico de povos, de culturas e, claro, de sons. E um desses sons, um dos mais fortes na época, era o osco. E olha, não era um dialeto qualquer, falado num cantinho isolado. Era uma língua de verdade, falada por vários povos importantes no coração e no sul da Itália. Imagina só, por séculos, o osco foi uma das línguas dominantes por lá. Ok, mas de onde é que veio essa língua? Bom, como toda língua, ela tem uma família, uma árvore genealógica. Entender essa linhagem ajuda a gente a colocar o osco no mapa da história e a ver qual era a dele em relação ao latim. A jornada começa lá atrás, na superfamília indo-europeia, que é ancestral de quase todas as línguas da Europa. Desse tronco sai um galho importante, o itálico. Dentro do itálico, a gente acha o grupo sabélico e, finalmente, tá aí o nosso protagonista, o osco. Isso mostra que ele não surgiu do nada, né? Tem raízes bem fundas e uma história e tanto. E olha só quem são os parentes mais próximos do osco. Pois é, o latim está aí na lista. Mas atenção, o latim é tipo um primo, não um ancestral. É como se o osco e o latim tivessem o mesmo avô, o itálico, mas a partir daí, cada um seguiu seu próprio caminho, evoluindo de forma paralela. E a coisa era ainda mais diversa. O próprio osco não era uma língua única, engessada. Era mais como uma grande família de dialetos. Cada um desses nomes que a gente vê aí na tela representa um povo, uma identidade, com seu jeitinho próprio de falar o osco. Então, sendo primos, o latim e o osco tinham suas semelhanças, claro. Mas o mais fascinante mesmo são as diferenças. Sabe quando você encontra um parente distante pela primeira vez? Você até reconhece um traço ou outro, mas aí a pessoa começa a falar e o sotaque, as palavras, é tudo diferente. A relação entre osco e latim era mais ou menos por aí. Vamos pegar um exemplo bem prático, no vocabulário. A palavra querer. Em latim se usava volo, que veio de uma raiz indo-europeia chamada well. Já o pessoal do osco usava erest, que veio de uma raiz completamente diferente, a ger. Ou seja, para a mesma ideia, duas palavras que não tinham nada a ver uma com a outra. Ou esse aqui, lugar. Um romano diria locus. Já um falante de osco diria slagade. De novo, parece até outra língua, né? E era. Isso mostra como, apesar do parentesco, os dicionários mentais de cada povo tomaram rumos bem distintos. Certo. As palavras eram diferentes. Beleza. Mas e os sons, o sotaque? Será que um romano ia entender o que um samnita estava falando? A resposta é: provavelmente com muita, mas muita dificuldade, porque os sons também eram bem diferentes. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar a coisa. Onde o latim tinha um som de k, como em quis, que significa quem, o osco tinha um som de p, pis. Um B no osco muitas vezes soava como um V em latim. E essa aqui é curiosa, um F no meio da palavra em osco, como em mefiai, virava um B ou D em latim, como em média. Podem parecer detalhes, mas na fala isso muda tudo. Mas aí fica a pergunta: como é que a gente sabe de tudo isso? Ninguém deixou um gravador ligado há 2000 anos. Pois é, todo o nosso conhecimento vem de provas físicas que sobreviveram ao tempo, vem do que foi literalmente escrito em pedra. E as duas maiores cápsulas do tempo do osco são essas, a Tábua Bantina e os Cipos Abellanos. E não pense que são poemas, não. São, na verdade, documentos legais, tratados entre cidades, gravados em placas de bronze e em blocos de pedra. Isso é ótimo pra gente porque mostra a língua oficial em uso. E aqui vem um fato muito legal. O povo osco não tinha um alfabeto só seu. Eles eram bem pragmáticos. Eles simplesmente adaptavam os alfabetos dos vizinhos. Usaram o alfabeto etrusco, o grego e, mais pro fim, até o latino para escrever a própria língua. Isso mostra como eles viviam numa verdadeira encruzilhada de culturas. E aqui está, um trecho real, dos Cipos Abellanos. Dá uma olhada. É com Hereset. Mesmo sem a gente entender o que diz, dá para sentir o peso da história, não dá? Cada letra aí é um elo com o mundo que se foi. É uma voz que foi silenciada,
mas felizmente não foi totalmente apagada. Mas, além de ser uma história fascinante, por que o osco é tão valioso para os estudiosos? A resposta é que essa língua funciona como uma verdadeira cápsula do tempo, porque ela preservou características linguísticas incrivelmente antigas. E aqui está o ponto principal. O osco é considerado a língua itálica mais conservadora que a gente conhece. Em linguística, conservador não tem nada a ver com ser antiquado. Significa que a língua mudou muito pouco ao longo dos séculos. De certa forma, o osco é uma fotografia mais antiga e mais nítida do avô de todas as línguas itálicas do que o próprio latim. E o que ele preservou de tão especial? Principalmente os sons. O osco manteve o sistema original de vogais e de ditongos do seu ancestral mais antigo, o proto-indo-europeu, de um jeito quase perfeito. Para a gente ter uma ideia do quão raro é isso, a única outra língua antiga famosa por ter feito isso tão bem foi o grego clássico. Isso, para os linguistas, coloca o osco numa categoria de elite. No fim das contas, a história do osco nos lembra de uma verdade bem profunda. O que sobreviveu do passado é só um fragmento minúsculo. Cada língua que desaparece é como uma biblioteca inteira de conhecimento, de cultura, de uma forma de ver o mundo que se vai para sempre. E isso faz a gente pensar: quantas outras vozes como a dos falantes de osco ainda estão por aí, em silêncio, esperando para serem redescobertas num pedaço de pedra?